Hello, students! Hoje nós vamos aprender a música mais pequena dos Beatles, Love Me Do. Eu vou deixar para vocês aí na descrição embaixo a cifra para quem toca violão, a tradução e a letra e também o link do karaokê. Vamos lá? Love, love me do. You know I love you. I'll always be true. So please, love me do. Oh, love me do. Gente, olha só que fácil e que fofa essa tradução. Love, do. O do serve como um reforço para a informação love me, para não ter que repetir duas vezes love me, love me. Então ele serve como um substituto aí. Então vamos lá, repitam comigo. Love, love me do. E por falar em do, eu vou deixar aqui várias dicas sobre esse verbo do. You know I love you. You know I love you. Know é o verbo saber ou conhecer. Se você quiser falar assim, eu conheço sua mãe. I know your mom. Aí é conhecer. Ou se você quiser falar, eu sei isso. I know it. Nesse contexto, é o verbo saber. You know, você sabe que eu te amo. I love you. I'll always be true. I'll é uma contração para I will. Will significa que o próximo verbo vai estar no futuro. Ele é indicador de futuro. Então, I'll always be, eu sempre serei. Serei o quê? True, verdadeiro. Ok? I'll always be true. So, please, love me do. So, então, please, por favor, love me. Só que perceba, eu não vou traduzir o do como me ame duas vezes. Eu não vou falar me ame na hora da tradução. Então, a tradução é simples. Ame, me ame. Mas como você entende que o do reforça a ideia, então quando você ouvir love, love me do, você entende a interpretação. Someone to love, somebody new. Someone to love, someone like you. Someone to love, somebody new. Someone to love, alguém para amar. Somebody new, alguém novo. Someone e somebody significam basicamente a mesma coisa. Alguém, ou então, dependendo do contexto, você pode traduzir como uma pessoa. De acordo com Denilson de Lima, no seu site inglesnapontadalingua.com.br, someone e somebody têm uma diferença em sentido de formalidade. Por exemplo, nota-se que somebody é comumente usado na língua informal e someone aparece mais em textos e conversas formais. Someone to love, someone like you. Someone to love, alguém para amar. Someone like you, alguém como você. Eu mencionei o Denilson de Lima do Inglês na Ponta da Língua. E se você quiser de fato aprender inglês, olha, é um site que você deve incluir na sua lista de estudos. inglesnapontadalingua.com.br. E agora, como eu prometi para vocês, eu vou falar sobre algumas particularidades do verbo do. Para isso, eu vou usar o estudo que eu achei na internet do English Grammar Today no site dictionary.cambridge.org. E por falar em ponto, quando você fala um e-mail, aí é dica para você. Ponto é dot. Então, por exemplo, seu e-mail é joão@gmail.com. Você fala joão@gmail.com. E Gmail, eu diria Gmail. Então, vamos lá, as formas do do. O do é um verbo irregular. E as três formas dele são do presente. Então, imagina que você no português é eu faço, tu fazes, ele faz. Nós fazemos, vós fazeis, eles fazem. E para o inglês só tem duas conjugações. O do e o das. Das é para a terceira pessoa, que é ele e ela. He, she, it. Só. Então, fez, e a conjugação é a mesma para todas as pessoas.
Eu fiz, I did. Ele fez, he did. Nós fizemos, we did. Você fez, you did. Olha só que perfeito. Isso enquanto verbo principal, tá? Não como verbo auxiliar, porque como auxiliar ele não tem tradução. E done é o particípio, aquele que a gente fala em português feito. Por exemplo, eu tinha feito. Eu preciso do tinha como verbo auxiliar. Em inglês também. Coincidentemente vai ser o verbo ter, mas nós não vamos entrar nessa questão. É só para você saber. Aqui só estou tirando o que você também pode correr atrás nos sites que eu estou indicando e outros que você jogar no Google, no YouTube. Tem muita coisa na internet. Vou dar aqui 3 exemplos, ok? I do my homework every day. Eu faço a minha tarefa todos os dias. Carla does her homework every day. Carla faz a tarefa dela todos os dias. Esse para o presente, o do e o does. Lembra que eu falei? Agora com did. I did my homework yesterday. Eu fiz a minha tarefa ontem. E agora com done, que vai precisar do auxiliar have. I have done everything I can. Everything I can. Tudo o que eu posso to help you, para ajudar você speak English, a falar inglês. Nós também usamos o do como verbo auxiliar. Para o presente vai ser o do e o das para a terceira pessoa, lembra que eu falei? E vai ser o did para o passado. Gleice, como é que eu vou saber com qual verbo eu vou usar o do, o das, qual que ele vai auxiliar? Bem, a minha dica é, com exceção do verbo to be, dos verbos modais e anômalos, todos os outros milhares de verbos que tiverem e existirem vão precisar do auxílio do do e do das para o presente e do did para o passado. Eu não vou entrar aqui na questão do que são, por que são chamados de modais e anômalos, mas vou dar para você aqui uma lista que são poucos verbos. Fora esses, todos os outros precisam do auxiliar. Can, could, may, would, should, ought to. Eu vi uma lista com 3 mais verbos, mas eu fiquei na dúvida, não fiz um estudo a fundo. Então, se você sabe de outros que eu não tenha mencionado, fala comigo aqui embaixo, deixa a referência, vamos aprender juntos. Para dar aqui um breve exemplo do que eu falei, por exemplo, can, que é o verbo poder, é um verbo modal que não precisa de auxílio de ninguém. Então, se eu quiser falar assim, eu posso dançar, I can dance. Para fazer uma pergunta, eu faço a pergunta com o próprio verbo. Can I dance? Eu só faço inverter a ordem. Can I dance? E respondo yes, I can ou no, I can't. No caso de outros verbos que precisam de auxílio, eu tenho que colocar ele na pergunta. Como eu disse previamente, ele não tem tradução alguma. Por exemplo, eu quero perguntar se você dança. Para afirmar é you dance. Para perguntar do you dance, perceba. A tradução é você dança? Eu só faço mudar a entonação da minha voz e colocar a interrogação na hora de escrever. Mas o do não traduz nada. Ele é auxiliar do dance. Eu costumo falar para os alunos menores quando perguntam, porque geralmente criança não questiona, mas adolescente sim. É uma história bem bobinha, mas que ninguém esquece e lembra na hora de fazer a prova, na hora de falar. Eu falo que a interrogação ou o no da negativa são tão pesados que os verbos são fraquinhos e precisam de um super-herói para ajudá-los a carregar o peso do não e o peso da interrogação. Ele só está lá para auxiliar, só para isso, mas ele não quer ser notado porque ele é muito humilde. Bem, bobinha, não é? Mas essa explicação ninguém esquece. Então, todos os outros verbos, e isso é uma lista de milhares de verbos, dançar, comer, andar, amar, todos vão precisar do do para fazer a pergunta, para negar e para fazer uma resposta curta. Por exemplo, do you dance? Pergunta. Eu quero falar que eu não danço. I don't dance. Don't é do not, tá bom? E para dar uma resposta curta, do you dance? Yes, I do. Do é para não repetir a informação. Você dança? Sim, eu danço. Tá? Yes, I do. Sim, eu danço. Tá bom? O do como substituto do verbo. E no caso do does, por exemplo, eu quero perguntar se ela dança. Does she dance? Yes, she does. No, she doesn't. Sendo doesn't, does not. Ok?
Na verdade, se você quer aprender mais a fundo esse assunto, vai para a internet, vai para os sites que eu indiquei, coloca no Google, tem muita coisa. E você anotando tudo no caderno, olha, vai ficar craque, tá bom? Depois que anotar, conversa sozinho, no espelho, com a vassoura, com amigo, com quem quiser. Vai cantar as músicas dos Beatles, vai estudando. Gente, olha, não tem desculpa. Não tem dinheiro não, a internet está cheia de coisa grátis e muito boa para você aprender. Então, é isso aí. Se você for no dictionary.cambridge.org, que eu mencionei, cujo link está aqui abaixo, você vai ver muitas outras coisas interessantes sobre o do e vale a pena estudar. Vai falar do do como verbo substituto, a diferença entre do e make, o uso do do no question tag, o que é isso? Vai lá e dá uma olhadinha, tá bom? Vale a pena conferir, estudar a fundo e você vai ficar muito bom. Então, tá na hora de você cantar os Beatles e estudar tudo isso que eu falei e muito mais. Boa sorte para você e bons estudos. A gente se vê por aí. Love, love me do. You know I love you. I'll always be true. So please, love me do. Someone to love. Somebody new. Someone to love, someone like you. Love, love me do. You know I love you. I'll always be true. So please, love me do.